Dale, buenas. Olá, você que me assiste. Tudo bem, gente? Vamos para a parte 2 da nossa resolução da prova de 2023 da URGS. Prontos e prontas? Deixa eu ver, nós paramos na 53. 53. 53. Então fizemos até a 53. Até aqui, qual é o diagnóstico de vocês? Fácil, médio ou difícil até aqui, gente? Teríamos acertado todas, sentadinhos lá na hora da prova. 46 de boa. 47 eu achei tranquila também. As três primeiras eu achei bem tranquilas, na real. A quarta também. A quinta, essa já é mais puxadinha. Depois a 51 ali, acho bem tranquila também. Essa 52 deu um pouco mais de polêmica. E a 53 é essa das áreas. Muito bem, agora vai virar para geometria espacial, ó. 54 é espacial, 55 também, depois mais uma de plana. E aí vem para a parte final da prova. Por enquanto, todo mundo dizendo que estava de boa. A prova de matemática tem média baixa. Depende do ano, dá uma variada, mas não costuma, Isadora. Costuma ser uma média bem mais alta do que física, por exemplo. E a matemática sempre tem muita gente que gabarita, né? Faz anos que não tem uma prova assim muito mais difícil e tal, que baixasse muito a média. A gente pode até olhar depois ali, eu não peguei a informação aqui. Se alguém até quiser, botar depois no chat aí para nós, agradeço. Tu recomenda a gente começar a prova pelas últimas questões? Não necessariamente, Yasmin, não sei. Eu normalmente faço na ordem mesmo. Eu só eventualmente pulo uma ou duas que eu acho que ali na hora eu me atrapalhe ou que eu acho que é muito grande, por exemplo, aí eu pulo para fazer depois. Mas eu normalmente costumo fazer na ordem, até porque eu já mais ou menos imagino a ordem, assim, quando a gente faz a prova da URSS, a gente já meio que sabe a ordem, né, que vem pela frente. Vamos lá, 54 diz assim: a figura abaixo é a planificação de um sólido geométrico. Eles fazem esse climinha de mistério, eles não dizem qual é o sólido. Só diz que é um sólido composta por quatro quadrados e dois losangos, em que todas as arestas têm medida igual a um. Todas as arestas têm medida igual a um. Beleza. Os ângulos marcados na figura têm medida 60 graus. De novo, cara. Vai vir de novo o 30 e 60. Pergunta: qual é o volume do sólido? Beleza, a primeira coisa é identificar, gente. Vocês perceberam que esse sólido tem duas bases. Eu vejo que ele tem duas bases pelo fato dele ter esses dois losangos aqui. Então, esse sólido tem que ser um prisma. Vai ser um prisma de base. Nem sei como é que chama isso. Losangonal, não tem isso, né? De base losango. Losangular, sei lá. Como é que seria isso? Ó? Lembra que o prisma é o sólido que tem duas bases iguais e paralelas, tá? Então é uma coisa tipo assim, eu vou ter um losango na parte de cima e um losango na parte de baixo. Sei, tô tentando pensar num sólido que tivesse esse formato, uma fatia de queijo, talvez, mas é meio estranho de qualquer maneira, né? Então ele pode até acabar parecido com um cubo. Cuidado, tá? Não é um cubo, pode dar a impressão aqui de que é um cubo. Mas a base não é um quadrado, a base é um losango. Uma coisa tipo assim. Então, quando a questão está me perguntando o volume, basta eu lembrar que o volume de um prisma tem que ser sempre área da base vezes a altura. Para todos os prismas, independentemente de qualquer coisa, o volume é a área da base vezes a altura. Então, assim, primeiro, a altura não é o problema, né? A altura a gente já sabe que vale um, porque ele diz que todos os lados são iguais a um. Só que aí eu vou ter que achar a área da base, e essa que é a parte legal da questão. Então eu vou dizer assim, ó, vamos dizer que isso aqui seja A e aquele lá seja B, e esse daqui seja C e lá seja D. Tá? Então o que eu tenho é o losango ACDB. Como é que vai ser? Vai ser uma coisa tipo assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho mais ou menos decente. Algo tipo assim, losango ACDB. Tem que ser mais ou menos paralelo aí, né, querido? Losango é um paralelogramo, né, fofo? Se não ficar paralelo, tá horrível. Mas tudo bem, a gente vai fazendo o que pode. Coisa tipo assim.
Abrir um pouquinho mais ele aqui. E aí é engraçado, porque na mesma prova já tem uma outra questão que pede losango também, né? A gente falou antes sobre a. Ah, não, foi na outra. A área do losango. Mas isso é um negócio que tem aparecido sempre na prova da URGS. Então, bota os mesmos nomes, ó. Esse é o A, esse é o B, esse é o C e esse é o D. Lembramos, gente, como é que calcula a área de um losango? A área do losango é diagonal vezes diagonal sobre 2. Só que aí vem a parte interessante. A questão tinha dito que aquele ângulo de lá é um ângulo de 60, ó, que é esse que está aqui, ó. Isso aqui é 60 graus. Então, o que que eu tenho que perceber? Que quando eu for calcular a diagonal, olha aqui o que que vai acontecer. Eu vou acabar pegando esse ângulo de 60 e dividindo ao meio. Isso que está em vermelho é a diagonal maior do meu losango. E esse DC, aqui em verde, é a diagonal menor do losango. Beleza? Diagonal maior e diagonal menor. Agora pega um desses triângulos aí e contorna ele, para tu enxergar ele mais claramente. Pode ser esse daqui, ó. Esse aqui que eu estou contornando em roxo. Percebe que o ângulo de 60 ali ficou dividido na metade. Então, aquele ângulo que está ali agora, na verdade, é o ângulo de 30. Eu vou desenhar ele separado aqui, ó. Esse triângulo. Aqui está o ângulo de 90. Isso daqui ficou o ângulo de 30, que é o 60 que foi dividido por 2. E, portanto, ali em cima está o ângulo de 60. Pela milionésima vez, nós temos o mesmo triângulo de 30 e 60. Nota que nesse triângulo de 30 e 60, eu sei que a hipotenusa vale 1, que é o valor que a questão me deu lá. A hipotenusa é igual a 1. Se a hipotenusa é igual a 1, quem são os outros dois catetos? Esse é 1 meio e esse é, que é o A, né? O A vale 1 meio e o A raiz de 3 fica 1 meio raiz de 3. Gente, o que que é 1 meio raiz de 3? É raiz de 3 sobre 2. Então, o que eu acabei descobrindo é que isso daqui vale 1 meio e isso daqui vale raiz de 3 sobre 2. Esse pedaço e esse pedaço, além da hipotenusa que eu já sabia que valia 1. Conclusão, turma, quem é que são as diagonais? Quanto é que vale, por exemplo, do A até o B? Olha ali no desenho. Eu encontrei o raiz de 3 sobre 2, mas o raiz de 3 sobre 2 é a metade, né? Então, tu tem que multiplicar isso por 2. Quer dizer que a diagonal maior, que vai de A até B, é raiz de 3. E depois, quanto é que é a medida que vai de D até C, ou de C até D? Eu descobri 1 meio, que é a metade, aí vou multiplicar por 2, que vai dar 1. Então, esses dois valores são os valores das diagonais. Aí eu te pergunto, para que que eu queria mesmo as diagonais? Qual era o objetivo de usar as diagonais? Era calcular a área desse losango. Então, a área do losango é diagonal, que é 1. Diagonal, que é 1 vezes diagonal raiz de 3. Tudo isso sobre 2. Essa fórmula é super importante, até vou deixar ela escrito aqui, escrita diagonal vezes diagonal sobre 2. Produto das diagonais sobre 2, a área de um losango. Então, a área desse losango deu raiz de 3 sobre 2. Qual era a pergunta da questão? A pergunta da questão era o volume do sólido. Agora acabou, né? Porque o volume ficou a área da base, que eu acabei de calcular, raiz de 3 sobre 2 vezes a altura, que é 1. Que amorzinho, cara. Raiz de 3 sobre 2 vezes 1, que deu raiz de 3 sobre 2, que está na letra C. Então é bem massa esse tipo de questão, porque ali tu tem uma mistura de geometria plana com geometria espacial, né? Duas pessoas me falaram, três pessoas, olha que vocês estão bem conectadas, gurias. Júlia, Hickman, Luísa, Coleto, Laura, ótimas ideias. Vocês três intuíram que dava para fazer por triângulo equilátero. Eu não, nem pensei nisso na hora. Tu vê como cada um meio que direciona porque está mais acostumado, né? Boa ideia, sim. Sim, porque o triângulo de 30 e 60 é a metade de um triângulo equilátero, né? Então, na verdade, indiretamente é a mesma coisa. Boa, boa, é nóis. Boa, Natália. Deixa eu ver aqui o que que a Yasmin falou. A gente não multiplica 1 meio por 2? Sim, eu multipliquei aqui. 1 meio vezes 2, ó. Já foi melhor.
Um meio vezes 2, Yasmin. Os dois eu multipliquei por 2, raiz de 3 sobre 2 e um meio, ambos foram multiplicados por 2. Boa, mas é bacana, massa a questão, curti. Vamos para a próxima. 55, geometria espacial. Na figura abaixo, A, B, C, D, E, F, G, H é um cubo de aresta A. E M é o ponto médio do segmento EH. Olha lá no desenho onde é que está o M. Pergunta: qual é o volume da pirâmide de vértices BCGFM? Interessante. Primeira coisa é unir esses vértices, né? BCGFM. O que é isso? Vamos unir aqui, ó. FG, BC, CG, BCG, F. Claro que esse F tem que voltar para o B para fechar essa face, mas aí eles têm que estar unidos com o M lá, ó. Então é uma coisa mais ou menos assim. Isso vai estar aqui, isso vai estar tipo aqui. Esse daqui tem que estar aqui. Ali eu vou ter que reforçar o preto por cima, para não ficar uma coisa bizarra, impossível de acontecer, tipo assim. E agora olha só, vocês estão percebendo que está faltando uma última aresta ainda. Qual é a aresta que está faltando? Quem que eu tenho que unir ainda nesse negócio para o desenho ficar pronto? É a aresta que vai de M até C. E aí olha o que que eu vou fazer com essa aresta. Deixa eu só posicionar isso aqui um pouquinho melhor. Aí, de M até C, o ideal é usar um tracejado, porque aí dá para ver que está atrás. Então vai ser uma. Opa, em preto não, querido. Em vermelho. Então ficou assim. Essa é a pirâmide que a questão quer que eu calcule o volume. Claro que eu acho que o dificultador aqui, gente, não sei se realmente atrapalha alguém ou não, mas eu acho que é o fato da pirâmide estar meio que de cabeça para baixo, né? É um lance meio mala aqui. Então, talvez. Vou fazer um teste agora aqui, vamos ver se vai funcionar. Deixa eu ver se vai funcionar. Espera aí. Eu vou dar um print e vou fazer. Porque, assim, na hora da prova, vocês sabem o que que eu faria? Eu pegaria a folha e olharia ela de lado. Aqui eu não consigo fazer isso. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar uma outra ideia, que é essa daqui, ó. Será que ficou bom? Assim não dá para fazer. Espera aí, de novo. Vou girar, entendeu? Vocês que eu tô querendo fazer? Sim, né? Não sei se ajudou, se ficou mais bizarro o negócio. Mas basicamente é o seguinte: o que que eu tenho que lembrar? Eu quero calcular o volume da pirâmide. Gente, volume de qualquer pirâmide. Área da base vezes a altura dividido por 3. Agora, olha só, a tua sabedoria e a tua malandragem tem que ser a tua escolha de quem é que vai ser a tua base, porque tu pode escolher qualquer uma das faces como sendo base. Nesse caso, eu acho que todo mundo vai concordar que o mais fácil é escolher como base esse quadrado que está aqui. Isso aqui vai ser a área da base, certo? E aí, qual é a vantagem? Por isso que eu quis colocar aqui em outra posição para tentar deixar esse quadrado aqui no chão, para ficar numa posição mais parecida com a normal. Então, moral da história, já sabemos a área da base, né? Quem é a área da base da pirâmide? A área da base é a própria área do quadrado, que é A ao quadrado. Agora, quem é a altura? Quem será a altura? No primeiro desenho que está ali, aí que talvez alguém se atrapalhe. Espero que não, mas pode acontecer. A altura, a gente tem que vir do ponto mais alto, perpendicularmente até o chão. Ó. No segundo desenho, ela está ali onde eu marquei em verde. Ou seja, ela tem que vir lá do vértice, lá de cima, e chegar perpendicular no chão. Só que aí tem muita gente que tem dificuldade de enxergar isso. O lance aqui, para mim, mais importante é a visualização. Que medida é essa, gente? Que medida é essa que vai do M, começa lá no M e chega exatamente no ponto médio entre F e G? Vou chamar de N. Que segmento é esse MN? É o mesmo que o HG, que por sua vez é a própria aresta desse cubo.
Então, essa é uma pirâmide que tem área da base A ao quadrado e cuja altura é a própria aresta. Então, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3, ou seja, A ao cubo sobre 3, que é o que está na letra D. Agora, dava para saber essa resposta só olhando. Dava para saber essa resposta só olhando. Por quê? E aí que vem, assim, que eu sempre digo a diferença de quem entende a moral da fórmula. Gente, olha aqui, ó. Por que que o volume da pirâmide tem esse sobre 3 na fórmula? Significa o quê? Significa que o volume de uma pirâmide sempre é 1/3 do volume de um prisma. Desde que esse prisma, claro, tenha a mesma área da base e tenha a mesma altura. Então, se eu olhasse desse ponto de vista, eu pensaria assim, tá, mas essa pirâmide em vermelho, ela tem a mesma área da base do cubo e ela tem a mesma altura do cubo. Então, o volume dela tem que ser o quê? O volume dela tem que ser 1/3 do volume do cubo. Se o volume do cubo é A ao cubo, o volume da pirâmide vai ter que dar ao cubo sobre 3. É isso que significa esse resultado. Dá para chamar de apótema, assim, o apótema da pirâmide, Bruno, é a altura dela, né? A altura, no caso, daquela face lateral ali. A altura da face lateral, que nesse caso é a altura da própria pirâmide. 56. Essa é chata, cara. É uma conta chata do caramba, cara. Toda vez que me pedem essa questão, eu fico. Ah! É chato de chegar no jeito que eles escrevem a resposta. É uma coisa que a URGS às vezes incomoda, né? Tipo assim, tu faz o cálculo certo, mas ele escreve a resposta botando alguma coisa em evidência ali, aí tu tem que adivinhar o que que é. Vamos ver. Na figura abaixo, o triângulo ABC é equilátero de lado 4. E o ponto D pertence ao lado AB, enquanto o ponto E pertence ao lado BC e o ponto F pertence ao lado AC. E os segmentos AD, olha ali no desenho AD, BE e CF têm medidas que valem X. Então ele me deu este segmento aqui, que é X, e pergunta: a função A de X que expressa a área do triângulo equilátero DEF em função de X é qual? Então, na verdade, a pergunta da questão é, apesar de, isso é uma coisa que eu já disse também, assim, eles colocam a pergunta, parece que é uma questão de funções, não é de funções, é de geometria. Ele está perguntando qual é a área do triângulo DEF. Isso é o que ele quer saber. Só que para calcular essa área, como eu não sei quem é esse tal desse X aqui, a minha resposta vai ter que ficar em função de X. Por isso que é uma função. Tá? Função quer dizer simplesmente que tem uma letra no cálculo. Muito bem, então eu quero saber qual é a área do triângulo que está em vermelho. O que que eu faria? Uma opção é tentar achar o lado desse triângulo. Só que tu vai ter que fazer leitos cossenos para isso, para calcular os lados desse triângulo. Talvez seja mais fácil fazer o raciocínio indireto, que é escrever assim, ó, quem é a área do triângulo DEF? A área do triângulo DEF tem que ser igual à área total. Qual é a área total, gente? É a área do triângulo equilátero grande menos 3 triângulos diferentes que tem ali nas pontas. Isso vai ser o triângulo DEF, que é o que está ali no meio. Então, eu vou pegar o total e vou tirar os 3 triângulos das pontas, que são todos iguais. Vamos contornar eles, ó. Vou pegar esse triângulo que está aqui contornando em verde. E eu quero saber de vocês como é que se faz, galera, para calcular a área desse triângulo verde. Eu acho que é a primeira questão que aparece essa formulinha que eu sempre sugiro que todo mundo saiba, gente. Como que se calcula a área de um triângulo? Quando esse triângulo não é equilátero, nem retângulo, a gente pode usar aquela fórmula que envolve o seno. Lembra? Lado vezes lado vezes seno do ângulo dividido por 2. Lado vezes lado vezes seno do ângulo sobre 2. Que ângulo? Esse ângulo aqui eu sei que é 60, ó, porque é um triângulo equilátero.
E além disso, tu concorda que como aquele FC lá de cima vale x, esse AF tem que ser 4 menos x, porque o triângulo equilátero inteiro tinha lado que valia 4. Então, com esse 4 menos x que está aqui, esse x daqui e esse ângulo de 60 do meio, eu consigo substituir nessa fórmula aqui, calcular a área desse triângulo, multiplicar por 3, obviamente, porque são 3, e diminuir isso do total. É basicamente esse o cálculo. Ah, mas eu achei muita conta. Sinto muito. É isso aí ou fazer a lei dos cossenos, que vai dar muita conta também. Então tem que fazer conta aqui, não tem muito o que fazer. Beleza? Então vamos fazer por partes. Assim, ó, nesse tipo de cálculo eu sempre prefiro fazer separado. Vou começar com a área do triângulo equilátero inteiro. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que deu 4 raiz de 3. Depois, não sei se agora a gente já não poderia montar tudo junto. Acho que eu já vou montar todo mundo junto. Vai ficar assim, a área do DF. Agora, vamos lá. Deem as mãos e rezem para a gente chegar na resposta tal como a questão quer. Que eu nem me lembro que alternativa é. Então, como é que vai ficar DF? Vai ficar assim: 4 raiz de 3, que é o triângulo equilátero inteiro, menos 3 vezes. Agora eu vou trocar para o verde para vocês verem a fórmula ali. Lado, que é x, vezes lado, que é 4 menos x, vezes o seno de 60. Quem é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2. Isso aí é para testar a nossa capacidade de calculinhos, né? De não se perder com calculinhos. Tá, como é que vai ficar esse negócio? Vamos com calma aqui para baixo. A área do triângulo DF. Vou deixar esse 4 raiz de 3 por enquanto aqui na frente. E agora vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, esse sobre 2, com o sobre 2 ali do raiz de 3, vai ficar sobre 4, tá? Porque tu copia a primeira, inverte a segunda. Ali em cima tá todo mundo se multiplicando, ó. É 3 vezes x, vezes 4 vezes, menos x, vezes raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Então ficou sobre 4, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, atenção para vocês não se perderem. Vocês estão vendo que tem um 3x aqui na frente? 3x. Tira o pontinho do meio se ele te atrapalha. Isso aqui é 3x. Então eu vou fazer 3x vezes 4, e aí pega o resultado disso e multiplica por aquele raiz de 3 lá de fora. Lá de fora. Então 3x vezes 4 dá 12x. 12x. Vamos pegar o menos, já menos 3x, né? Que eu acho que fica melhor. Menos 12x vezes o raiz de 3. Então ficou menos 12 raiz de 3x. Estou fazendo já o raiz de 3 de uma vez só para não perder, não ter que fazer em dois passos, tá? Depois, o que que vai acontecer com esse menos 3x? Vou botar aqui esse menos para lá para não dar ruim. Botar menos 12 raiz de 3x e vou deixar o mais no meio. O que que vai acontecer com o outro? Menos 3x vezes menos x. O que que é menos 3x vezes menos x? Dá mais 3x ao quadrado, que vai multiplicar o raiz de 3, né? Então ficou 3 raiz de 3 x ao quadrado. Ou este negócio aqui. Péssimo, né? Confiram aí se fez sentido na cabeça de todo mundo. Daí o que que a questão quer agora? Ela quer que coloque em evidência. Ela quer que coloque em evidência, mas antes teria que fazer o MMC. Então deixa eu dar uma sugestão aqui, gente, que é o seguinte. Nesse 4 raiz de 3, vocês concordam comigo que eu posso multiplicar por 4 em cima e embaixo? E deixar assim, ó, 16 raiz de 3 sobre 4. Porque esse 4 raiz de 3 aqui está sobre 1, ó. Estou multiplicando por 4 em cima e por 4 embaixo. Aí ficou 16 raiz de 3 sobre 4. Só para vocês verem que vai ficar mais fácil colocar em evidência isso aqui. Moral da história. O que que dá para colocar em evidência? Agora olha aí para as duas expressões. Não está difícil de perceber que tem esse raiz de 3 sobre 4 na primeira. E tem também o raiz de 3 sobre 4 na segunda.
Então, o que vai para a evidência é justamente raiz de 3 sobre 4. Agora, o que que sobrou dentro do parênteses? Nessa primeira parte, sobrou só o 16, sozinho. 16. Na segunda parte, sobrou esse 3x ao quadrado e sobrou o menos 12x. Então, ficou mais 3x ao quadrado menos 12x. Isso é exatamente... Ah, tá na ordem trocada, né? É o que está na letra E. Raiz de 3 sobre 4 vezes 3x ao quadrado menos 12x mais 16. Então, bah, eu acho chatíssima essa questão. Chatíssima. Por causa das continhas aqui. Pela lei dos cossenos, não sei, Yasmin. Não sei como é que ficaria. Sora, consegue retomar de onde veio o 4 raiz de 3? Sim, o 4 raiz de 3, Isadora, foi a área total que eu tinha feito lá no início, ó. Porque eu peguei a área do triângulo equilátero inteiro para começar, para depois tirar esses três daqui. Esse 4 raiz de 3 é a área do triângulo equilátero inteiro, que eu fiz aqui lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 deu 4 raiz de 3. Daí eu diminuí três áreas dos três triângulos ali da ponta. Foi? Sim, não, talvez, quem sabe? Interessante para lembrar essa fórmula aqui, gente. Lado vezes seno do ângulo sobre 2. Deixa eu ver a pergunta da Camila. De onde veio aquele raiz de 3 sobre 2 que eu multipliquei? Isso é o seno do 60. Aqui, Camilinha. Lado vezes lado. Um lado era o 4 menos x e o outro lado era o x, ó. X vezes 4 menos x vezes o seno do 60. Que é o raiz de 3 sobre 2. Cheio de detalhezinho, né? Muito fácil de se perder. Vamos para a reta final da prova? Pode ser? 57. Clássica questão de gráfico, ele vai te dar a lei da função e perguntar que gráfico é esse. Que interessante, porque ele diz o seguinte: o gráfico da função f definida por. Gente, olha só, eu não sei se vocês sabem isso, mas isso aqui é um negócio super específico que se chama função por partes. Por que que essa função é chamada de função por partes? Resposta: porque ela é dividida em partes. Nossa, Bruno, que gênio, cara. Bah, sério, sério, cara. Agora não é tão difícil, não é tão fácil saber o que está dividido em partes, na verdade. O que que está dividido em três partes? O que está dividido em três partes é o domínio, ou seja, o eixo x. Então, eu estou dizendo assim, para x entre menos infinito e um, use a função menos x quadrado mais 4. Então, é como se eu estivesse falando assim, ó, do menos infinito até o um, tu tem que usar, vou dividir aqui só na letra A para vocês verem. Tu tem que usar o menos x quadrado mais 4. Depois, entre um e 3 muda a função. Tem que ser aquela x menos 2 ao quadrado mais 2. E depois, de 3 a mais infinito, é y igual a x. Então, são três funções diferentes. Ó. Então, assim, o que que eu tenho que perceber claramente? A primeira é uma parábola virada para baixo. A segunda é uma parábola virada para cima. E a terceira, y igual a x, é a bissetriz dos quadrantes ímpares. É uma reta crescente. Então, eu começaria anulando o que é absurdo. Por exemplo, a letra A está errada, porque essa reta não pode ser decrescente aqui, certo? A letra C lá, tá, usou drogas, né? Chupou cocô com isso aqui, né, cara? Eu nunca vi esse gráfico aqui na vida. Tá errado também. E a letra D também tá errado, porque tem uma descontinuidade aqui, ó. Na letra E, ele tá dizendo que a reta teria que cortar no 3. Ela não corta no 3, ela corta no zero. Y igual a x, corta no zero. Então, assim, elas são absurdas por razões diferentes. A gente ficaria entre a B e a E. Agora, olha só que curioso. Vocês percebem que entre a B e a E só tem uma parte que realmente mudou aqui, que é a parte do meio. Porque a parte da primeira função, que é a parábola virada para baixo, e a reta lá, bissetriz, é a mesma, né? Nos dois desenhos. Então, assim, eu pensaria na parte do meio. Olhando para a parte do meio, gente, a diferença tá onde? A diferença tá no vértice. Percebe que o x do vértice é o mesmo para as duas, ó.
O x do vértice vale 2, tanto aqui quanto aqui. O que que mudou, gente? O que que tem de diferente da B para E, cara? É justamente o y do vértice. Então, na B, o y do vértice vale 2 e na E, o y do vértice vale 1. E aí eu te pergunto, qual é o y do vértice dessa função que está aqui? Que é essa daqui do meio. Eu vou te responder isso te lembrando das transformações. Olha só o que que ele quer. Ele quer a função y igual a x menos 2 ao quadrado mais 2. É isso que está escrito ali no meio, tá? Gente, tu lembra quem é a função x ao quadrado? Só x ao quadrado. Essa daqui, lembra dela? Isso aqui é a função x ao quadrado. Ela passa na origem. Agora, foca na tela. O que que esse menos 2 aqui no x faz com o gráfico? Se eu vou de y igual a x ao quadrado para y igual a x menos 2 ao quadrado, esse menos 2 faz com que ande 2 para a direita. Anda aí, querido. Não quer andar. Não quer andar. Aí, andou. Ele tem que andar 2 para a direita. O menos 2 faz com que a raiz passe a ser mais 2. Ok? Desloca para a direita. Agora, o que que aquele mais 2 de fora vai fazer? E é sobre esse aqui que eu tenho que ter entendido. Isso aqui é o que a gente chamou nas nossas aulas de translação vertical. Ou seja, vai andar 2 unidades para cima. Moral da história, se vai andar 2 unidades para cima, tem que ser o que está na letra B. Andou 2 para cima e não o que está na letra E. Na letra E teria andado apenas 1 unidade para cima. Portanto, resposta à letra B. Então aqui tem uma questão, ainda que não seja diretamente sobre isso, mas envolve aquelas transformações dos gráficos, joga para lá, joga para cá e assim por diante. Então vocês perceberam que o jeito que eu quis fazer foi para não calcular o y do vértice, tá? Se eu quisesse calcular o y do vértice, o que que eu faria? Não preciso da equação, tu até pode ir lá usar o menos delta sobre 4a, mas como eu já sei que o x do vértice é 2, como eu já sei que o x do vértice é 2, eu poderia, gente, trocar isso aqui por 2, ó. Troca o x por 2 ali, olha que bonitinho. O que acontece quando troca o x por 2? Essa parte aqui dá 0 e sobra 2. Então o y do vértice tem que ser 2 e não 1. Tá? Então sim, dá para fazer calculando o y do vértice. Beleza? Primeira função é uma parábola virada para baixo, né? Uma parábola virada para baixo. Ela tem uma parte que é crescente, ó. Depois ela vira decrescente. 58, reta final. 58, porcentagem. Diz assim: o gráfico abaixo representa o número de internações no SUS por mês no Brasil no ano de 2017 até 2020. Primeira coisa é olhar para isso daqui, ó. 2017 é o tracejado, 2018 é linha contínua, 19 é traço ponto e 20 é só ponto. E vem aquelas coisas clássicas de comparação, né? Com base nos dados representados no gráfico, considere as seguintes informações. 1. O mês de abril de 2020 apresenta queda de 70% das internações no SUS se comparado ao mesmo mês de 2018. A questão está falando do mês de abril. Abril está aqui, ó. Abril está aqui. Vamos ver, comparar 2020 com 2018. 2020 para 2018. Primeiro, esse daqui é 2020, então em torno de 700 mil, né? O 2018 está lá em cima, ó, em torno de 1 milhão. Tem mais ou menos 1 milhão em 2018, 700 mil em 2020. Gente, dá para dizer que isso é uma queda de 70%? Isso é uma queda de 70%? Não. Isso é uma queda de 30%. De 1.000 para 700, né? Isso aqui é falsa. 2. O número de internações no SUS, comparando os meses de abril e novembro de 2020, teve um aumento superior a 10%. Abril e novembro de 2020. Abril a gente acabou de olhar ali, né? Vamos pegar o abril de 2020. 2020 é linha
Ah, esse 700 mil, né? Esse é o abril de 2020. Aí onde é que tá o novembro de 2020? Tá ali, ó. Não, ali é outubro. Novembro de 2020 tá aqui. Então, isso é mais ou menos 900 mil. A pergunta é se de 700 mil para 900 mil é um aumento maior do que 10%. Isso é um aumento maior do que 10%? Claro, né? Porque quanto é 10% de 700 mil? Tirando um zero é 70 mil. E esse aumento aqui foi de 200 mil. Com certeza é maior do que 10%. Aliás, é maior até do que 20%. Isso aqui é verdadeiro. Beleza? Depois, última, a queda no número de internações de maio para junho de 2018, em termos percentuais, olha aí, olha a sacanagem. Em termos percentuais, essa queda foi superior à queda no número de internações de maio para junho em 2017. Então, ele quer comparar maio com junho. Maio está aqui, junho está ali. 2018 primeiro. 2018 é a linha contínua. Onde é que tá? Ele estava aqui em azul e passou a ser este valor aqui em azul. Então ele caiu ali de 1,50 milhão para 1 milhão, mais ou menos. Esse em azul é 2018. E 2017 é o tracejado. O tracejado é esse que eu estou marcando em roxo. Ah, olha que curioso o jeito que eles perguntam. Entendi o que eles querem. Vocês viram, gente, que em 2017 e 2018 os outros dois são iguais, ó. O azul e o marronzinho ali. Então, aqui em azul está falando o ano de 2018. Aqui está falando o ano de 2017. E o que que ele disse? Que a queda no número de internações em 2018 foi maior proporcionalmente do que foi em 2017. Sim, verdadeiro, né? Porque o 2018 estava acima do 2017 e os outros e os dois acabaram juntos aqui. Então é claro que em 2018 caiu mais do que caiu em 2017. Portanto, essa daqui é verdadeira também, só a interpretação do gráfico. Então tem que ser 2 e 3. 58, letra D, 2 e 3. Porcentagem clássica. E chegamos na reta final. Últimas duas questões, análise combinatória e probabilidade. Vamos ver o que elas dizem. 59 diz o seguinte: uma biblioteca está elaborando etiquetas de identificação para os livros do acervo, de tal forma que em cada etiqueta são usadas quatro letras distintas, atenção por distintas, de um alfabeto que contém 26 letras. Então, a minha cabeça já está dizendo assim: tem 26 que eu vou ter que escolher quatro. Tem 26 que eu vou ter que escolher quatro, beleza? E além disso, vai usar quatro algarismos, também distintos, escolhidos de 0 a 9. Então tem 26 letras que eu vou escolher quatro, e tem 26, desculpa, tem 10 algarismos que eu vou escolher quatro também. Figura abaixo mostra um exemplo de modelo da etiqueta. Ah, então o que que ele está me dizendo? Ele está dizendo que a etiqueta tem que seguir esse modelo. Letra, 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 número, 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 número. Esse é o modelo da etiqueta. Assinale a alternativa que apresenta o número total de etiquetas distintas produzidas pela biblioteca. Olha a sacanagem, cara. Sabe por que que essas alternativas são sacanagem, gente? Porque isso aqui inviabiliza os meus amiguinhos, minhas amiguinhas do risquinho. O pessoal do risquinho se quebrou agora. E se fosse no risquinho, beleza, né? Quantas letras dá para botar? 26, depois 25, 24, 23. Números são 10, depois 9, depois 8 e depois 7. Só que não dá, né? Olha aí, o pessoal já tá se confessando aqui no chat, no privado. Só que não é assim que a questão quer. Ela quer saber se tu percebe o tipo de problema. Então, quando eu olho para as alternativas, eu vejo claramente que ela quer ver se eu entendo o cálculo e não só que eu faça, tá? Então, o que que eu quero que vocês percebam? Basicamente, tu tem que enxergar assim, tu tem quatro letras aqui. Eu vou escrever assim, ó, eu tenho que escolher quatro a partir de 26. Ou é arranjo ou é combinação.
Ou é arranjo de 26 4x4, ou é a combinação de 26 4x4. Do que depende essa diferença? Depende se tem uma ordem ou não tem uma ordem. Gente, tem uma ordem nessas letras, gente. Uma coisa é a sigla EMAT. Outra coisa é a sigla EATM. Então, se eu pego essas quatro letras EATM em uma ordem ou em outra ordem, eu estou produzindo um código diferente. Então, tem que ser um problema de arranjo. Aliás, nem tem alternativa para combinação. Isso é um arranjo de 26 que eu tenho que escolher 4. Arranjo de 26, 4x4. Certo? E pelo mesmo motivo, eu vou ter um arranjo aqui também na segunda parte, com a diferença, obviamente, é que aqui eu tenho que escolher 4, não a partir de 26, mas a partir de 10 números. Então, escolher 4 a partir de 10 quer dizer que é um arranjo de 10 4x4. E depois, como eu quero que aconteça uma coisa e outra, eu vou multiplicar esses dois arranjos. Não é uma coisa ou outra, portanto, não pode ser soma. Eu estou falando aqui da regra do e e do ou, que é o princípio aditivo, o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Então, a resposta é o que está na letra C, arranjo 26 4x4 vezes arranjo de 10 4x4, modos de compor essa senha. Última. Na construção de um alvo a ser usado em uma competição olímpica, são usadas circunferências concêntricas. Concêntricas que significa que tem o mesmo centro, né? Cujos raios medem 2, 4, 6, 8 e 10, respectivamente, tal como mostrado na figura abaixo. Após a confecção do alvo, é realizado um teste em que uma máquina dispara de maneira aleatória um dardo em direção ao alvo. Pergunta qual é a probabilidade de o dardo atingir a parte sombreada do alvo. É muito legal esse tipo de questão, eu gosto, porque vocês sabem que probabilidade, gente, pode aparecer misturado com qualquer coisa, né? É probabilidade com log, dá para fazer a questão. Probabilidade com PPG, probabilidade com qualquer coisa. Isso aqui é uma questão de probabilidade com geometria. Eu te diria que é mais uma questão de geometria até, na prática. E claro que, no fim das contas, eu vou calcular a probabilidade, mas eu vou ter que calcular as áreas. Essa é que é a noia, tá? Então, a pergunta da questão é, qual é a probabilidade de o dardo atingir a parte sombreada? Gente, probabilidade é o que eu quero sobre o total. Ou seja, o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos espaço amostral, né? Só que nesse caso, o que que é que eu quero e o que que é o total? Como é que eu interpreto o que eu quero e como é que eu interpreto o total? O total é o quê? O total é a área total do meu alvo inteiro. Qual é a parte que eu quero? A parte que eu quero é simplesmente a área sombreada. Então, no fim das contas, os dois cálculos que eu tenho que fazer são cálculos de geometria. Eu vou calcular qual é a área total e vou calcular qual é a área sombreada. Beleza? Com relação à área total, tá fácil, porque ele diz que o círculo maior, tá ali no enunciado, tem raio 10. Então, a área total, eu já sei, ela vai dar 100 π. Π vezes 10 ao quadrado, que vai dar 100 π. Que facilita para fazer a porcentagem, né? Facilita para fazer a porcentagem. O problema vem agora. Não é tão óbvio quanto para a ideia ali é de boa, mas e como é que eu calculo a área sombreada aqui? Gente, aí tu teria três opções, ou melhor, duas opções, vamos botar, as principais. Primeira opção seria calcular essa área em três partes. Eu pego esse círculo aqui de dentro, esse é de boa, vai dar 4π, porque o raio é 2. Só que aí eu vou ter que calcular esse pedaço aqui e depois vou ter que calcular esse pedaço aqui. Então tem que fazer três coisas, né? Três cálculos. Outra opção qual é? O que que eu posso fazer? Eu posso fazer o contrário, né? Eu posso calcular a parte branca, as partes brancas. E aí eu subtraio isso do total. Então dá no mesmo. Ou eu calculo direto a parte pretinha, ou eu calculo a parte branquinha, as partes branquinhas, que dá no mesmo.
Eu prefiro fazer as partes branquinhas, porque são duas, tá? Então, eu vou botar assim, partes brancas. Partes brancas. Vamos chamar essa daqui de área um primeiro, aquela que eu marquei ali. Como é que eu calculo aquela área um, gente? Essa tá fácil. Basta eu calcular a área do círculo grande. Grande que eu estou dizendo é esse aqui que eu estou contornando em azul. Ó. Vou começar calculando a área desse círculo azul e vou diminuir aquela parte pintada ali de dentro. Aí lembrando os raios, tá? Esse daqui tem raio 2. E como o outro pedacinho é igual a 2 também, esse aqui tem o raio 4. Isso aqui está lá no enunciado. Tá? Então a primeira parte branca, vamos chamar isso aqui de área um, é π vezes 4 ao quadrado menos π vezes 2 ao quadrado. Então deu 16π menos 4π, 10π. Então essa área um vale 10π, que é a parte branca, ok? Depois, e a outra? A outra eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou fazer um círculo aqui, vamos pintar ele de... Olha que bonitinho, marronzinho. Então aqui é o circulão marronzão. Esse circulão marronzão tem raio 8. Raio dele vale 8. E de dentro dele, como eu quero. Aqui é coroa de novo, né? Coroa também. Como eu quero só a parte pintada, vou chamar lá de área 2, A2. Aí eu vou tirar o círculo imediatamente menor do que ele, que incluiria todos os menores ali. Conclusão, aqui deu 12, obrigado, Thierry. Thierry me avisou que meu 10 não é 10, é 12. 16 menos 4, né? Obrigado, 12 pi. Sim, Júlia, obrigado também. Conclusão, o que que vai dar esse aqui? Esse aqui tem raio 8 e o menorzinho tem raio 6. Então, essa área 2 vai ser π vezes 8 ao quadrado menos π vezes 6 ao quadrado. Para não errar, eu vou escrever agora. 64π menos 36π, que dá 64 menos 30 daria 34, menos 6 deu 28. Claro que esse 28 tu vai somar com esse 12. Conclusão, gente, quem são as áreas brancas? Elas são 40π. Mas se as áreas brancas são 40π, então o que que sobra para as áreas pretas? Sobra 60π, né? Então, item 3, a área sombreada é 60π, portanto, a probabilidade tem que ser 60π sobre 100π, π cancela com π, 60 de 100, 60%, que é a letra E. Genial! Genial, louco! Muito bom. Essa daí não dá, Di. Essa daí tu deu sorte. Porque as áreas não são iguais. As áreas das figuras de dentro não são iguais. Então não dá para separar em partes iguais. Se pá, dava para fazer sem calcular. Ai, meu Deus, Sevelise, como que tu diz pelas alternativas? Interessante, mas o problema é como ter certeza disso, né? Como que eu tenho certeza que a parte cinza é maior do que a parte branca? Confiando no desenho, talvez. Pode ser, pode ser. No desespero, sim, também acho. Mas não é tão difícil fazer calculando, né? Relativamente de boa. Gente, vai lá. Comentário final. Dessas 15 questões, diz aí, cara. Dá para fazer umas 12, 13? Ah, entendi o que tu disse, Evelise, mas é que eu disse a mesma coisa pro Di. As cinzas e as brancas não têm mesmo tamanho. Então, o fato de ter mais áreas cinzas do que áreas brancas, não quer dizer que elas sejam todas de partes iguais. É isso que isso tem que tomar cuidado, tá? Tu tem, por exemplo, a área cinza pequena ali, mas ela é pequenininha, aquela do meio. Então, Thierry tá me dizendo que dava pra fazer 13 nessa prova. 13 acertos. Pode ser, pode ser. Eu achei boa, achei bem distribuída. Acho que com as provas que a gente está fazendo, gente, vocês estão pegando aí, com certeza, no mínimo umas 12 questões. No mínimo umas 12 questões.
certo? Acho eu que dá. Gente, valeu. Vou publicar um videozinho agora no Instagram, vocês curtam lá pra mim. Curte, qual é que é? Se inscreve no canal. E essa semana a gente se vê de novo na quinta-feira. Então agradeço a todos nós, a todos vocês que ficaram aí até essa hora. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, estejam sendo boas as aulas para revisar coisas, para relembrar coisas, para deixar tudo isso bem fresquinho na cabeça para a prova do próximo fim de semana. Beleza? Beijo para todo mundo. Boa noite. É nóis. Tchau.